graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além, e nós vamos a uma mensagem gostosa hoje, que tem como título Anjos e Demônios, e logo em seguida nós temos também a oração. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e, claro, deixasse o seu like. E compartilhe e visualize os nossos vídeos até o final. Oremos a Deus e em seguida a nossa mensagem. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui nós estamos reunidos na Tua presença, mais uma vez aqui no canal Uma Visão Além, para glorificarmos, para endeusarmos o nome glorioso de Jesus, para rendermos o louvor, a adoração, a reverência que realmente lhe é oportuna. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus de santidade, Deus do impossível. Eu não sei como te pedir, como te clamar, como te buscar, mas o Espírito Santo, Ele conhece os corações dos que clamam, os corações dos que buscam, os corações dos que realmente entendem. Ó Deus tremendo, ó Deus de maravilha, Senhor, neste instante de oração, em que nós clamamos pelo Teu nome, em que nós buscamos a Tua presença, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, para compreendermos, ó Deus, para entendermos, ó Pai, a grandiosidade que tem o poder do nome de Jesus. Confirma as bênçãos do Rei da Glória, confirma as maravilhas do Senhor aos corações dos famintos, dos sedentos, dos que realmente precisam de Deus. Quem sabe, meu Deus, tem pessoas, aleluia, enfermas, machucadas, feridas, passando por grandes provações, grandes guerras, grandes labutas, mas o Senhor é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus que pode entrar nesta casa e fazer morada. É o Deus que pode transformar vidas, entrar e repreender o espírito da morte, o espírito de enfermidade, o espírito da incredulidade, da depressão, da loucura, da angústia. Meu Rei da Glória, ajuda a Tua igreja a se manter de pé na Tua presença, a Tua igreja glorificar o nome vivo do Senhor, a Tua igreja exaltar aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, que é digno de ser louvado. Capacita-nos aqui neste canal, usa-nos no ministrar da palavra, no ministrar dos estudos, que possa edificar vidas, salvar vidas, libertar vidas, transformar vidas. Oh meu Deus, a Bíblia nos diz para nós pregarmos dentro e fora de tempo, é o ide do Senhor, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer, for batizado, será salvo. Deus da minha salvação, Deus do impossível, Senhor, a Tua palavra está se cumprindo, estamos vendo. Eu quero apresentar os presídios, os manicômios, os hospitais, aquela pessoa enferma, nesta pessoa que está enfrentando a enfermidade, meu Deus, terrível, uma patologia terrível, e que no nome de Jesus, ele ou ela seja liberta, transformado, curado, para a glória do louvor do nome do Rei Jesus. Operando Deus, quem vai impedir?
Quem vai impedir o agir do Senhor neste momento, Pai? Acalma a tempestade na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste servo. Traz paz, traz alegria, traz refrigério, traz, meu Deus, a cura para este lar que precisa de cura, restauração para este lar que precisa de restauração, de bênção de Deus, de maravilhas dos céus. Deus de Abraão, Deus da nossa salvação, faça maravilhas no nosso meio. Abençoe os inscritos deste canal, os que vão se inscrever. Abre portas, meu Pai, para o desempregado. Prepara aposentadoria para este servo, para esta serva. De que a tua paz esteja dentro deste lar e dentro desta casa, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, você que ainda não se inscreveu, meu querido ouvinte, meu querido, se inscreva, ative o sininho para receber as postagens, dê like mesmo, e compartilhe os nossos vídeos. Mas já dê like, tá? Aperta o botãozinho, ajude a gente. Queridos, o tema de hoje é anjos e demônios. Vamos ler o texto de Jó, capítulo 2, verso 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Os seres espirituais existem, meus queridos, e embora sejam invisíveis, existem inúmeros relatos bíblicos de sua aparição. E entender sobre os anjos e os demônios, meus queridos, é muito importante para a vida cristã, porque vivemos uma batalha espiritual e se não nos posicionarmos, podemos ser atingidos pelo mal e não entender os livramentos de Deus. Meu amado e minha amada irmã, como são os seres espirituais? Vamos aprender sobre os anjos e os demônios. O exército celestial, Salmo 89, lá no verso 6, diz assim, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Então os seres espirituais foram criados por Deus para revelar sua glória em adoração e servir ao Senhor. E estes seres espirituais, eles existem em milhões, de milhares. Apocalipse 5:11, como um exército incontável. 1 Reis 22:19. O propósito dos seres angelicais é adorar a Deus, queridos. Está lá em Apocalipse 7:11. Mas vamos falar agora sobre a queda de Satanás. Isaías 14, verso 12 até o verso 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Um dos anjos do Senhor se rebelou contra Deus e o traiu, querendo ser como Deus, e por isso deixou de ser o querubim da guarda ungido. Está lá em Ezequiel 28, 14 até o verso 17. Os profetas Isaías e Ezequiel comparam o orgulho dos reis Nabucodonosor e o rei de Tiro como a arrogância de Satanás, como se o próprio diabo estivesse usando eles para fazer o mal neste mundo. Mas a rebelião no céu, Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 4, viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão, a grande vermelho,
com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A mesma serpente que enganou Eva lá no jardim também se rebeliou contra Deus e com os seus anjos, tornando-se o dragão do mal. Apocalipse 12, 2 até o verso 9. Infelizmente existem os anjos do bem, né? Felizmente, né? Existem os anjos do bem, mas infelizmente existem os anjos do mal. Porque Satanás se rebelou contra Deus e uma terça parte dos anjos caíram nessa rebelião com ele, tornando-se demônios, e a partir de então há uma batalha constante entre eles. Apocalipse 12, verso 7. Mas e os anjos de Deus? Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A palavra anjo significa mensageiro, Malaquias 3:1, porque os anjos são enviados por Deus para entregar mensagens aos seus servos. E lá no Antigo Testamento, toda vez que aparece anjo do Senhor com letras maiúsculas, se refere à presença e à manifestação do próprio Deus. Gênesis 48, 15 e 16. Números capítulo 22, verso 22 até o verso 35. No Novo Testamento, meus amados, os mensageiros da palavra de Deus, como os pastores, também são chamados de anjos. Apocalipse 2, verso 1 e 8, Apocalipse 12, Apocalipse 3. Os anjos são enviados pelo Senhor para nos dar livramentos. Salmo 91, 11. Mas não são intermediários entre Deus e o homem. 1 Timóteo 3,5. E nem devem ser adorados. Apocalipse 22, verso 8 e 9. Também não devemos fazer imagem de anjos, porque não sabemos como são. Deuteronômio capítulo 5, verso 8. Deus pode mostrar seus anjos, mas hoje temos o Espírito Santo em nossa vida, que nos revela a mensagem de Deus. O exército celestial, amados, é formado por 4 tipos de anjos que são citados nas Escrituras: arcanjo, querubins, serafins e anjos. Arcanjo, Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia no qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O arcanjo é o general do exército celestial, meus amados. Único, sempre no singular, Daniel 10:21. Guerreiro, está lá em Judas verso 9. O maioral dos anjos, Daniel 12:1. Defende o povo de Deus, Daniel 10:13. O arcanjo Miguel é citado na Bíblia sempre no singular e estando sozinho. Demonstra que é um dos maiorais dos anjos de Deus, sempre liderando o exército celestial. Apocalipse 12:7. Considerado, né, o general do exército dos anjos, chamado de um dos primeiros príncipes, Daniel 10:21, e o grande príncipe de Daniel 12:1. E ele está sempre lutando contra o diabo, Judas verso 9, defendendo o povo de Deus, Daniel 10:13. Sua voz será ouvida no arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4:16, quando os anjos recolherão os salvos, Mateus 24. E os querubins, Ezequiel 1, 5 e 6. No meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de um ser humano, cada um com 4 rostos e 4 asas. Os querubins são anjos protetores. 4 seres viventes, Ezequiel 10:14. Rosto de leão, águia, boi e homem, Apocalipse 4:7. Cheio de olhos e andam sobre rodas, e estão sempre no santo dos santos, Êxodo 25. Os querubins são anjos protetores. Quando o homem pecou, Deus o expulsou do jardim
e colocou um querubim protegendo o caminho. Gênesis 3:24. Satanás era um querubim da guarda e ele foi expulso por causa do seu orgulho. Está lá em Ezequiel 28:14. A aparência dos querubins é difícil de compreender, com rostos de leão, boi, águia e homem. Ezequiel 1:4. Andam sobre rodas, são muito velozes e cheios de olhos. Mas e aí? Nós chegamos nos serafins. Isaías 6:2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Os serafins são anjos adoradores. Serafim significa consumir com fogo, Isaías 6:7. E então, eles estão sempre adorando, Isaías 6:3. Declaram a santidade do nosso Deus, Isaías 6:3. Tem 6 asas que tapam o corpo, Isaías 6:2. A palavra serafim, meus amados, tem o significado de consumir com fogo. Estão sempre adorando a Deus, declarando a santidade do Senhor, Isaías 6:3. E a aparência deles é com 6 asas que cobrem o rosto, e por isso não há como saber mais sobre eles, Isaías 6:2. Os serafins são citados somente no livro de Isaías, no capítulo 6. E os anjos? Daniel 9:21. Sim, enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando, tocou em mim, e era a hora do sacrifício da tarde. Os anjos são mensageiros de Deus, são submissos ao Deus, ao Senhor Jesus Cristo, 1 Pedro 3:22. Guardam para os servos de Deus, Salmo 34:7. Não tem sexo e não se casam, Mateus 22:30. Não devem ser adorados, repito, não devem ser adorados, Colossenses 2, verso 18. O único anjo citado pelo nome da Bíblia é Gabriel, que significa homem de Deus, lá em Daniel 8:16. Foi usado por Deus para anunciar o nascimento do Messias, lá em Lucas 1:11. E por isso pode ser considerado o comandante desse numeroso exército celestial. E na Bíblia os anjos são descritos com aparência semelhante ao homem e chamados muitas vezes de varão, porém destacando sua origem espiritual, de Gênesis 19, do verso 1 ao verso 5. Mas então, e os demônios? Segundo Coríntios capítulo 11, verso 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma até em anjo de luz. O nome diabo significa opositor e adversário, pois é o nosso constante inimigo. Abra os olhos, meus irmãos. João 10:10. Jesus é superior a todos os seres espirituais e derrota o poder do diabo, 1 Pedro 2:22. Por isso não precisamos temer, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Tiago 4:7. Certo? O mal age por 2 formas: legalidade, pelas consequências dos nossos atos, nós damos autorização ao diabo para agir em nossas vidas, 1 Samuel 16:14. Permissão de Deus, quando o Senhor tem um propósito, embora não entendemos, depois transforma o mal em bem e nos restitui, Jó 1:9. E onde está o diabo? O diabo, nós precisamos discernir a presença do inimigo e saber o seu lugar. Ele está ao nosso derredor, 1 Pedro 5. Rodeando a terra, Jó 1:7. Lugares vazios, Lucas 11:24. Lugares celestiais, Efésios 6:12. Debaixo dos pés de Cristo, Romanos 16:20. Será lançado no inferno, Mateus 24:41. O diabo foi expulso do céu e não tem lugar para ele, a menos que lhe seja concedido pelo homem. Mas enquanto isso significa, ele vai perseguindo as pessoas, tentando achar uma brecha. Mas Jesus nos promete derrotar todo o poder do inimigo, esmagando debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, 1 Coríntios 15:25. Não é debaixo dos nossos, é debaixo dos pés de Cristo. E por fim Jesus o lançará no lago de fogo, lá em Apocalipse 20, verso 1 ao 3. Queridos, a ideia de que o diabo governa o inferno foi usada na Idade Média, durante a Inquisição, como uma forma de convencer as pessoas a ter medo de morrer e de ser condenadas. Então, após passar pelo purgatório, eles podem comprar indulgência e ir para o céu. Na verdade, o diabo não está no inferno.
e sim pelo mundo, perturbando as pessoas, mas Jesus tem as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 1:18, e ele vai condenar Satanás. A hierarquia dos demônios: o inimigo tem o seu próprio exército organizado. Satanás, que é o chamado de Lúcifer, o anjo de luz, segundo Coríntios 11. Beelzebu, o maioral dos demônios, Mateus 11:24. Abaddon e Apolion, anjos presos no abismo, de Apocalipse 9:1. Principado, domina lugares, Efésios 6:11. Potestade age de forma específica, Efésios 2. Legião, grupo de muitos demônios, Marcos 5. Diabo, os demônios de forma geral. Então o inimigo é sagaz e ele procura agir com esperteza. Por isso tem o seu exército organizado e preparado constantemente. Lucas 11:18. Satanás é a personificação do mal e o melhor de toda a maldade. Ele é o mentor de toda a maldade. Beelzebu é o próprio Satanás, ou um dos seus grandes chefes, comparado a Baal, a divindade pagã lá dos cananeus, meus queridos. Então os principados atuam em lugares, e as potestades em tipos de mal é o pecado, como vícios, corrupção, por exemplo. Então as grandes legiões são os grandes grupos de demônios, que podem ser de centenas. Marcos 5:13. O diabo age através da maldade, da injustiça, do roubo, do ódio, de todo tipo de coisas ruins que aprisionam a vida das pessoas. Está lá em Efésios 4:25. O diabo, ele é o pai da mentira, tá? E esta, né, é a sua maior estratégia: enganar as pessoas, iludir as pessoas. Mas então, como vencer esse cidadão? A luta espiritual é invisível, e quem não percebe ou não combate pode ser vencido pelo mal. Por isso nós precisamos estar atentos o tempo todo e preparados. Para vencer o diabo é preciso usar a armadura, Efésios 6, buscar a palavra, 1ª Epístola de João 2, não dar lugar ao diabo, Efésios 4, resistir o diabo, Tiago 4, expulsar. Veja, então nós podemos sim vencer o inimigo, porque a palavra de Deus nos liberta. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, 1 João 3:8. Todo espírito mentiroso que enganava as pessoas precisava ser desmascarado pelo poder libertador da palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Conclusão, 2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, e então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Anjos ou demônios podem aparecer sendo revelados pelo Senhor, se o Senhor tiver um propósito. A batalha entre o bem e o mal é constante, e nós precisamos sim nos posicionar diante dela, do lado de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra. Graça e paz.